Puta. Muito obrigado. Espero que me estejam a ouvir bem. Eu estou em paralítico na imagem, mas a responsabilidade penso que não é da minha câmara. E se é, peço desculpa porque não sei como resolver. Queria, obviamente, começar por agradecer mais uma vez um convite para estar presente neste evento do Centro de Estudos Serlianos. Como o professor João Marlos já vos disse, a minha comunicação intitula-se Como ler as meditações cartesianas, mas antes de passar à leitura, eu queria fazer algumas pequenas considerações prévias, na medida em que, primeiro, este texto que vos vou ler tem uma origem, não foi feito, enfim, na sua forma final, aquela que vou ler hoje, foi feito especialmente para este evento, mas na sua gênese ele tem um conjunto de conversas que eu tive há vários anos, antes da pandemia, com alguns investigadores brasileiros que estiveram em Portugal. Alguns provavelmente serão do vosso conhecimento, o professor Adriano Holanda, de Curitiba, e o professor Heleno Costa, de Brasília, com os quais eu discuti no meu centro de investigação durante algumas tardes as meditações cartesianas, e para essas discussões, a pedido deles, eu fiz um comentário, na altura tinha a pretensão de o fazer parágrafo a parágrafo das meditações cartesianas, depois acabei por não conseguir realizar o projeto integralmente, mas a gênese deste texto que vos vou ler hoje, é um outro texto, bastante mais longo, como compreenderão, onde eu analiso as meditações até ao início da quarta meditação. O título que eu propus, depois do pedido do professor João Marlos, é talvez um pouco pretencioso, porque eu não tenho a pretensão de vos ensinar a ler as meditações cartesianas, foi o título que eu encontrei, mas tenho a pretensão de fazer duas coisas mais simples, creio eu. Primeiro, a de situar as meditações cartesianas na produção filosófica de Husserl, imediatamente anterior e imediatamente posterior. Como sabem, as meditações foram publicadas em tradução francesa pelo Emmanuel Levinas em 1931. Por conseguinte, as investigações husserlianas da fase final do seu ensino em Freiburg e depois aquelas que conduzirão à escrita dos ensaios da revista Filosofia, a crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, talvez um pouco mais ambicioso que o primeiro, mas mesmo assim perfeitamente realizável numa conferência como esta, tentar mostrar-vos quais são, em minha opinião, as novidades ou os avanços, se quisermos dizer desta maneira, que as meditações representam relativamente às ideias 1 de 1913. Espero ter conseguido, no texto que vos vou ler, estes dois desideratos. Apelo para a vossa benevolência, no caso de o não ter conseguido, dir-me-ão dentro de alguns momentos. Talvez eu vá desiludir alguns dos meus ouvintes se disser que não abordarei o problema que o professor João Marlos referiu na sua introdução, que é o problema da intersubjetividade na quinta meditação cartesiana. E não o fiz justamente porque o que eu quis fazer com esta apresentação foi mostrar, relativamente a temas que já estão presentes nas ideias 1, quais os desenvolvimentos, quais as modificações, quais os avanços, se assim quisermos dizer, que o texto das meditações, escrito 18 anos mais tarde, representa. Em todo caso, penso que abordar a quinta meditação por si só exigiria uma conferência inteira, provavelmente não teria tempo de o conseguir fazer, uma vez que tenho trabalhado um pouco nos últimos anos o tema da intersubjetividade em Husserl, embora muito pouco tenha ainda publicado sobre ele, e tenho uma perspectiva relativamente crítica relativamente a esse tratamento da intersubjetividade na quinta meditação.
E talvez na fase em que me encontro dessas investigações não fosse adequado eu estar a apresentar-vos aquilo que, neste momento, e talvez provisoriamente, e de uma forma ainda fragmentária, penso sobre a solução de Husserl nessa famosa quinta meditação. Então, e se me permitem, sem mais delongas, eu passaria à leitura do meu texto. Depois da introdução, ele tem 4 partes, correspondentes ao que eu considero os 4 avanços da fenomenologia das meditações relativamente à fenomenologia das ideias 1, e talvez, mas deixaria isso para uma decisão do professor João Marlos, talvez eu pudesse suspender a minha leitura no final da segunda parte, dar lugar a um pequeno debate e depois ler as restantes 2 partes. Posso também ler o texto todo integralmente e a discussão ficar apenas no final. Não sei se não será um pouco mais cansativo, mas veremos quando eu chegar ao final da segunda parte. Eu anunciarei quando chegar lá e depois dir-me-ão como fazer. E então, sem mais delongas, como eu estava a dizer, eu passarei à leitura do meu texto. Presumo que ainda me veem em paralítico, pelo menos é assim que me vejo no ecrã, mas não sei se consigo alterar esta situação. Então, começando a ler. E vou ler devagar, uma vez que, por vezes, o meu sotaque português provoca algumas dificuldades de entendimento pelos falantes do português no Brasil. Eu tentarei ser o mais lento possível na leitura, o que nem sempre consigo, e desde já peço desculpa. Então, começando. É sabido que Husserl projetava as suas meditações cartesianas como uma exposição desenvolvida da sua filosofia transcendental, que não corresponderia apenas, na sua forma definitiva, ao texto que, em 1931, Emmanuel Levinas publica em tradução francesa. Esse trabalho, para o qual Husserl contava com a colaboração de Eugen Fink, nunca será levado a cabo, apesar de alguns esforços preparatórios. Ocupado com Ludwig Landgrebe, com a redação de Experiência e Juízo, bem como com o projeto, também não realizado integralmente, de dar uma forma definitiva ao livro aos 2 ensaios sobre a crise das ciências europeias, publicados em 1936 na revista Filosofia, faltou a Husserl tempo suficiente para aquela exposição. Além disso, Husserl esperava ainda ter tempo para publicar as suas investigações sobre o tempo que o público filosófico conhecia apenas de uma forma muito parcial, a partir das lições editadas por Martin Heidegger em 1928. Após a recusa de Roman Ingarden em colaborar neste empreendimento, Husserl entrega os seus manuscritos a Eugen Fink, que os deixou, à data da morte de Husserl, no mesmo estado em que os recebera. Detenho-me um pouco neste projeto de reformulação das meditações cartesianas, porque, apesar de não ter sido levado a cabo, tem diretamente a ver com as dificuldades na leitura do texto que nos chegou. Reparem que o público filosófico que tomasse as ideias 1 pela versão definitiva da filosofia de Husserl estava sujeito a deparar-se com algumas perplexidades perante o texto traduzido e publicado por Emmanuel Levinas. Tal público desconheceria quase de certeza a evolução do pensamento de Husserl na década e meia anterior, mesmo se alguma coisa podia ter adivinhado ao ler o Nachwort zu meinen Ideen de 1930, ou seja, o pós-fácio às minhas ideias. Tal evolução manifestara-se quase toda ela no ensino em Freiburg. Claro que existia lógica formal e lógica transcendental, publicado em 1929. Mas eu atrever-me a dizer, e só me atrevo porque Roman Garden o disse antes de mim, que ninguém estava preparado para entender este livro. Husserl procede a uma espécie de análise top-down da problemática das ciências formais. Mostra que as idealizações de que elas fazem uso supõem estruturas sintáticas mais elementares,
que se manifestam nomeadamente a nível da linguagem no mundo da vida, e que estas, por sua vez, remetem para núcleos sintáticos ainda mais primitivos, correspondentes aos objetos que percepcionamos. Husserl chama-lhes Gegenstände worüber, ou seja, objetos sobre os quais, na medida em que são sempre experimentados como suportes de qualidades sensíveis, como a forma, o peso ou a cor, a que correspondem os núcleos sintáticos que designamos por predicados. Ora, a este livro, projetava Husserl acrescentar um segundo, que será, em 1939, Experiência e Juízo, publicado em Praga por Ludwig Landgraber, no qual o programa top-down seria completado por uma orientação que eu chamaria bottom-up. Por outras palavras, Husserl pretendia demonstrar que a legitimidade da atividade sintética levada a cabo pela lógica formal, com as suas combinatórias e derivações meramente formais, apoiadas no princípio de não contradição, resultava de uma atividade sintética de nível inferior, em que o ego que preside às realizações intencionais superiores ainda não fez a sua aparição, pelo menos enquanto tal. Como se compreende, para um público para o qual todas estas investigações eram em boa medida desconhecidas, o conteúdo das meditações cartesianas, com as suas referências à passividade e a toda a problemática das sínteses passivas, poderia parecer estranho. E, no entanto, o começo das meditações, com as suas referências a Descartes, parece colocar o leitor em terreno familiar. Eu suponho aqui o leitor de Ideias 1, naturalmente. Recordemos-nos das intenções de Descartes nas suas meditações de filosofia primeira, em particular nas duas primeiras, obra que coloca Descartes, como Husserl afirma, na posição de verdadeiro fundador da filosofia transcendental. Descartes, como todos nós sabemos, decidiu excluir, na sua busca da certeza, tudo aquilo que lhe fora transmitido pelos sentidos, pela razão, pela aprendizagem, pelos usos e pelos costumes. Pretendeu ser tão radical na sua busca que, como sabemos também, decidiu imaginar que tudo aquilo em que acreditava e poderia ser falso, por resultar da ação de um Deus enganador, tão poderoso e astuto, assim ele próprio se exprime, que o enganasse de todas as vezes que julgava estar na posse de um conhecimento evidente. À sua maneira, Descartes procede como um físico que só validasse as suas teorias depois de um minucioso exame do resultado das suas experiências. Mas vai mais longe do que o físico. A sua busca da certeza não visa apenas fenómenos observáveis do mundo físico, mas a totalidade do ser e o fundamento do próprio ser, se aquele não é uma ilusão, como provisoriamente fora levado a pensar. Mas ao pôr tudo em dúvida, Descartes não pode negar que isso de que duvida lhe apareça à consciência como se fosse real. Assim, posso duvidar de que exista aquilo que vejo, mas não do facto de estar a ver. Se não estivesse a ver, ou se não julgasse, pelo menos, estar a ver, nada haveria para duvidar. Com isto, Descartes fez uma descoberta importante que Husserl valorizará na obra que publica em 1913, As Suas Ideias, primeiro volume. Descartes constata que a consciência, ou o cogito, e os seus conteúdos, os cogitata, podem subsistir mesmo que a realidade objetiva, a sua realidade objetiva, a dos cogitata, seja duvidosa. Como dirá o parágrafo 1º das meditações cartesianas, esta atitude de dúvida radical é o protótipo de toda a reflexão filosófica. Husserl, todavia, apesar do que dissemos, não se vai limitar a repetir ou a decalcar o projeto de Descartes. Na redução fenomenológica, tal como Husserl desde sempre a entendeu, não estará em questão o caráter mais ou menos duvidoso do mundo exterior à consciência. A dúvida radical sobre a existência do mundo, a sua aniquilação, a Vernichtung, de que fala Ideias 1, é apenas uma possibilidade que podemos imaginar, mas que temos poucos motivos para considerar como real. Todavia, não temos sequer de nos preocupar com isso, ao contrário do que Descartes imaginava. Podemos analisar a consciência e as suas ideias, o cogito e os seus cogitata, independentemente de sabermos se o mundo existe ou não.
em linguagem husserliana, diremos: não precisamos de fazer uso do mundo, podemos pô-lo entre parênteses para proceder a essa análise. É natural que surjam agora duas perguntas. A primeira, do seguinte tipo: não poderemos duvidar também da própria consciência, tal como duvidamos do mundo? A resposta de Husserl é claramente que não. Imaginemos o mundo aniquilado como aconteceria se existisse o Deus enganador de Descartes. Ou então, aniquilado pelo simples facto de uma experiência sistematicamente discordante do mundo supostamente real nos obrigar a concluir que ele afinal não existe. Continuaria a existir a consciência para a qual ele é um mundo aniquilado. A não ser assim, nem do seu aniquilamento poderíamos falar. Ou seja, o mundo existe, se é que existe, como correlato da consciência que o visa. Neste sentido, não há mundo sem uma consciência que afirma a sua existência. Ao invés, a consciência parece poder existir sem que o mundo exista. Como diz Husserl nas Ideias 1, em latim, seguindo Descartes, a consciência, todos conhecem esta frase, nulla re indiget ad existendum, ou seja, não obriga a que alguma coisa exista. Sabemos que, posteriormente às meditações cartesianas, mais precisamente no parágrafo 43 da Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental, Husserl reconhecerá alguns limites a esta via cartesiana, é assim que se exprime, para introduzir no pensamento fenomenológico. O principal problema associado a esta via reside no facto de, introduzindo-nos como que de um salto no domínio do ego transcendental, suscitar a impressão de dar entrada num âmbito totalmente vazio de conteúdo, tornando assim quase fatais as recaídas na atitude natural. Esta forneceria, então, o conteúdo para as análises fenomenológicas de que a via cartesiana parecia privada. Mal interpretada, independentemente de Husserl ter ou não dado aso a tais más interpretações, a via cartesiana parecia cindir a vida da consciência em duas dimensões dificilmente conciliáveis. Aquela em que se procede a uma análise da natureza dos atos e aquela que vive as objetividades neles visadas. A segunda pergunta refere-se à pertinência ou não do adjetivo absoluto que, em Ideias 1, como sabem, é utilizado frequentemente para caracterizar a consciência. É uma questão muito complicada e aqui direi apenas o essencial. Absoluto, como todos nós sabemos, opõe-se a relativo. Do ponto de vista epistemológico, a consciência tem um caráter de absoluto na medida em que se pode dar integralmente a si mesma. Assim, se vejo, sei que exerço o ato de ver, mesmo que nada exista para ver e o que julgo ver seja uma ilusão. O mundo não tem essas características. As coisas podem não ser tal como eu as vejo e, em todo caso, nunca as vejo na sua totalidade de uma só vez. Por exemplo, se vejo um ovo inteiro, não posso percepcionar ao mesmo tempo o seu interior, ou seja, a sua clara e a sua gema. De um ponto de vista ontológico, a consciência tem também o caráter de um absoluto, pelas razões apontadas anteriormente. O mundo, porém, é sempre relativo à consciência. E porque há mundo para uma consciência que o visa, é porque há mundo para uma consciência que o visa que se pode dizer que o mundo existe. Portanto, estas são as teses essenciais de Ideias 1, ou pelo menos o modo como elas poderiam ser interpretadas numa certa leitura, talvez um pouco apressada, mas em todo caso não totalmente ilegítima, das meditações das Ideias 1, e, em meu entender, as meditações cartesianas representam um avanço relativamente a algumas destas ideias. Que me proponho então fazer de seguida, nesta minha comunicação. Apesar do título, não pretendo expor, como disse no início, a totalidade do conteúdo das meditações cartesianas. Ao dizer como ler,
quero referir-me a alguns protocolos de leitura que o leitor, em minha opinião, deverá observar. O primeiro protocolo, formulá-lo-ei do modo seguinte. Esta obra deve ser lida na perspectiva de que um aprofundamento das análises de ideias conduzirá Husserl, apesar do título Meditações Cartesianas, a abandonar a ideia de que o caminho cartesiano, ou a via cartesiana, para aceder ao pensamento fenomenológico é o caminho mais adequado. O segundo protocolo a que me referi tem a ver com o facto de esta obra dever ser lida em permanente relação com as lições de lógica transcendental, de que a versão final virá a ser o texto publicado em Praga em 1939 por Ludwig Landgrebe, intitulado Experiência e Juízo. Obviamente que a versão inicial destas lições não é Experiência e Juízo, mas sim os textos publicados no volume 11 da Husserliana, intitulado Para as Sínteses Passivas. Assim, no texto que vos irei ler, proponho apresentar 4 tópicos, os tais que eu mencionava na minha introdução, relativamente aos quais as meditações cartesianas vão para lá do que foi defendido em Ideias 1. Tais tópicos são, por esta ordem, o ego concreto, as potencialidades da consciência, a síntese universal do tempo e, finalmente, o ego como substrato de habitualidades. E então, depois desta introdução, talvez um pouquinho extensa, passaria a este primeiro ponto, este primeiro avanço, que intitulei o ego concreto. Comecemos então com o ego concreto, ou seja, supondo já realizadas a epoquê e a redução fenomenológica. Já todos sabemos mais ou menos o que estes conceitos significam e qual a importância que lhes foi dada por Husserl. O que analisaremos de agora em diante será o resultado destes dois procedimentos. Assim, se realizar a epoquê e a redução, nos apareceu como condição para uma orientação filosófica radical, a retomada do radicalismo cartesiano, o que de agora em diante se seguirá poderá ser considerado como sendo as análises fenomenológicas concretas que justificarão o nosso ponto de partida. Como nos aparece o ego reduzido? O que é esse ego reduzido? Husserl, no início do parágrafo 16 das Meditações Cartesianas, caracteriza-o como uma multiplicidade de vivências, como uma corrente infinita de vivências singulares, encadeadas umas nas outras de acordo com um esquema temporal. É frequente, para caracterizar a corrente das nossas vivências, Husserl utilizar a imagem heraclitiana de um rio, como sabem, cujas águas correm da nascente para a foz, sem que alguma vez nos possamos banhar nas mesmas águas 2 vezes. A cada uma destas vivências corresponde o que Husserl chama um correlato intencional. Não há vivência sem que algo seja visado nela. A totalidade coerente dos correlatos intencionais do fluxo das nossas vivências é aquilo a que chamamos, em fenomenologia, o mundo. Entretanto, antes de prosseguir nesta análise do ego concreto, Husserl pensa que será conveniente proceder a um esclarecimento histórico-filosófico. É que as análises do ego concreto, a que a nossa investigação irá proceder, têm o que poderemos chamar o seu contraponto psicológico. A psicologia também lida com vivências. Por isso, uma distinção entre a descrição psicológica e a descrição filosófica será da maior importância. Desde já, porém, uma chamada de atenção para evitar erros de interpretação. Não se trata de criticar a psicologia, ciência que tem a sua legitimidade própria e, naturalmente, a sua utilidade. Trata-se apenas de pôr sobre aviso relativamente a uma possível confusão entre 2 domínios distintos. E Husserl pensa que este pôr sobre aviso é tanto mais importante quanto a filosofia moderna não soube evitar esta confusão. O sensualismo e o empirismo, que fazem da sensação
o começo de toda a atividade mental, confundem o que é primeiro na ordem dos factos psicológicos com o que é primeiro para uma fenomenologia dos atos da consciência. Mas Husserl aproveita ainda, neste parágrafo 16, para nos pôr sobre aviso relativamente a um segundo tipo de preconceito. Ele consistiria em admitir, já não que o começo da experiência é pura sensação, mas sim uma forma que organiza num todo as sensações. Tal como o sensualismo, esta teoria, segundo Husserl, não está de acordo com o que nos ensina a experiência, quando a olhamos sem preconceitos. Toda a experiência nos ensina aquilo que Descartes já descobrira. No início, encontra-se o ego cogito e a separação entre o cogito e o cogitatum. Determinar de que modo ou em que condições os componentes do cogitatum são sensações será um resultado de análise fenomenológica e não o que ela deve pressupor sem crítica, desde o início. Acabamos de ver que os atos de consciência se sucedem uns aos outros num fluxo temporal. Esta sucessão, contudo, não é uma sucessão de atos separados ou desligados. Os atos ligam-se entre si, de um certo modo, que não depende apenas da consciência, ou seja, da noese, se quisermos, mas também do respectivo conteúdo noemático, ou seja, daquilo a que se dirigem, daquilo que eles visam, ou que eles intencionam. Já conhecemos o exemplo da percepção de um cubo, o exemplo mais característico, talvez quase escolar, da fenomenologia. Sabemos que ele, como qualquer outro objeto transcendente, não se dá à consciência num único ato. Recorde-se que transcendente, em sentido fenomenológico, significa exterior à consciência que visa. O conceito de transcendência não tem aqui, à partida pelo menos, nenhum significado metafísico. É impossível, no mesmo ato, observar a totalidade do cubo. Mas a sucessão dos atos com que percepcionamos um cubo não é arbitrária. Note que eles se organizam de tal modo que contribuem para dar ao cubo percepcionado uma imagem coerente. O conteúdo noemático de qualquer ato perceptivo do cubo é congruente com os conteúdos noemáticos dos outros atos perceptivos do mesmo cubo. Por isso mesmo é que posso dizer que vejo um cubo, que o cubo é um objeto idêntico na multiplicidade das suas aparições. Husserl chama aos modos como os conteúdos noemáticos de cada ato se organizam uma síntese. Esta palavra, de origem grega, significa ligação, como sabem. Em lógica, por exemplo, diz-se que há uma síntese entre o sujeito e o predicado de um juízo. No contexto da problemática que estamos a analisar, a síntese é a relação entre os conteúdos noemáticos de cada ato que permite que se constitua um único noema, ou seja, um único objeto como correlato da multiplicidade dos atos. Note-se ainda que Husserl acrescenta que todos os atos e respectivos conteúdos noemáticos se referem também a um aqui absoluto no qual eles têm a sua origem. Os atos intencionais que se dirigem para o cubo percepcionado supõem, obviamente, supõem o meu ego cogito, mas supõem o meu próprio corpo, que não sendo diretamente visado por eles, está sempre copresente em todas as visadas, se bem que permaneça à margem do meu tema de estudo. O meu tema é o cubo e não o meu corpo. Por esta razão, o objeto percepcionado só pode oferecer esboços diferentes em cada ato intencional, aproximando-me ou afastando-me, vendo de um ângulo de 90 graus ou de 45 graus, fazendo aumentar ou diminuir a intensidade de um foco de luz, etc. Não vejo sempre da mesma maneira, embora veja sempre o mesmo. Todavia, vejo sempre a mesma coisa, uma identidade. E o que vejo aparece-me como possibilidade de um conjunto de experiências táteis que realizarei, se lhe puder tocar. Por isso, Husserl diz que o cogitatum, o cubo do nosso exemplo, não é um vazio indiferenciado, mas sim uma estrutura de multiplicidades. O segundo ponto chama-se as potencialidades da consciência e é um prolongamento, ou se quiserem, uma continuação de uma conclusão deste ponto número 1. E passaria então
à leitura, que é um pouco mais breve do que o anterior. Com o que acabei de dizer, estamos ainda longe de esgotar as características da atividade intencional da consciência. Há um outro aspecto importante que Husserl vai sublinhar no parágrafo 19 das Meditações Cartesianas e que representa, a meu entender, um outro avanço, um segundo avanço, relativamente às análises levadas a cabo em Ideias 1. Toda a consciência de atualidade implica uma potencialidade. Estas noções parecem óbvias, mas necessitam de aprofundamento. Uma vez mais, partamos do exemplo do cubo, que é tão acessível para nós. Suponhamos que percepciono agora uma face do cubo. Espontaneamente ligo-a à face que anteriormente percepcionei. Realizei, pois, uma síntese. Mas a condição para que ela se possa ter realizado é que, no instante agora, o instante anterior e o seu conteúdo noemático, a face então percepcionada, tenha sido retido. Se nada tivesse sido retido, se cada agora se desvanecesse sem deixar rastro, não chegaria sequer a ter alguma vez consciência de que estou a ver um cubo. Mas prossigamos a experiência. Rodo mais um pouco à volta do cubo, ou faço o cubo rodar mais um pouco à minha volta, em torno do seu eixo, e vejo uma terceira face que não tinha visto antes. Todavia, antes de ter rodado o cubo, tinha a expectativa de que, se o fizesse, veria esta terceira face que vejo agora. Ou seja, a minha consciência atual, aquilo que num dado momento percepciono, está rodeada de um horizonte de potencialidade, que é aquilo que espero vir a percepcionar no momento seguinte. Convém reparar que posso não vir a percepcionar aquilo que esperava. No exemplo dado, podemos supor que a terceira face já não é uma superfície plana, mas sim arredondada, e que, por conseguinte, não tem 4 lados paralelos 2 a 2, o que a tornaria na face de um cubo, na terceira face do cubo. Por outras palavras, ter-me-ei enganado e não estava, como julgava, a percepcionar um cubo. Em experiência juízo, o Husserl dará muita importância a este tipo de experiências, a que chama experiências de decepção. Nós fazemos cotidianamente experiências deste tipo, mas se as nossas expectativas podem ser contrariadas, o horizonte temporal da nossa consciência permanece. A consciência atual está sempre rodeada de um horizonte de retenção e de um horizonte de proteção. Por outras palavras, o que do ponto de vista noemático aparece como indeterminação, ou seja, pode ser a terceira face de um cubo, ou até pode não ser. O que do ponto de vista noemático aparece como indeterminação é, do ponto de vista noético, possibilidade de determinação. Ou, se quiserem, determinabilidade, para utilizar uma expressão que já aparece em Kant. Vemos assim determinabilidade da Stimmbarkeit, uma expressão kantiana muito característica. Vemos assim que a relação intencional comporta diversas possibilidades. Quando me recordo da perspectiva a partir da qual vi, há momentos, uma das faces do cubo, tal recordação é acompanhada da consciência da possibilidade de poder ter visto de outro modo se adotasse um ponto de vista diferente. Da mesma forma, a expectativa de ver de uma certa perspectiva diferente, num instante futuro, o cubo que agora estou a ver, é também acompanhada da consciência da possibilidade de ver de maneiras diferentes, consoante o ponto de vista que vier a adotar. Repare-se ainda em outro aspecto próprio do caráter horizontal da intencionalidade. Todo o horizonte de expectativa é pré-delineado pela percepção atual. Se começo por ver duas faces de um cubo, duas faces de um objeto que me parece ser um cubo, espero poder encontrar as outras 4 faces do mesmo cubo e não outra coisa qualquer. Como já disse, esta expectativa pode sempre sujeitar-se a uma experiência de decepção, mas tal não impede
que o pré-delineamento seja uma característica essencial da consciência intencional. O horizonte aberto não é indeterminado, não é totalmente indeterminado, pelo menos. Quando começamos por identificar como um cubo um certo objeto, esperamos que as percepções futuras venham a preencher a intenção de significação que começamos por constituir. Aliás, esta análise husserliana, levada a cabo nas meditações, já estava, obviamente, pré-delineada em Ideias 1, até já estava, de certa forma, pré-delineada nas investigações lógicas e, em meu entender, é em grande parte devedora de análises de William James, autor que Husserl normalmente trata com pouca simpatia, infelizmente, mas ao qual me parece que deve alguma coisa. E chegaria ao fim da segunda parte. Então, eu, como vos tinha dito, a terceira e a quarta parte são relativamente breves, sobretudo a terceira. A terceira parte intitula-se A Síntese Universal do Tempo. Já vimos que, para Husserl, a forma fundamental da vida da consciência é a síntese. Nós estamos habituados a pensar a síntese a partir do juízo. Aquilo que as lições de lógica formal nos ensinam quando começamos a fazer filosofia. Ora, será mais correto pensar o juízo a partir da síntese. O juízo é apenas um tipo de síntese, uma síntese de nível superior, categorial. As sínteses podem ter vários níveis e há pelo menos 3 níveis que convém distinguir na atividade sintética da consciência. A síntese de identidade de uma coisa consigo mesma, a síntese de pluralidade de várias coisas num conjunto, a síntese de relação de uma coisa com outra ou de uma parte com outra parte do mesmo todo. Husserl chama toda a atividade sintética uma atividade sintática. Vejam, por exemplo, o parágrafo 18 das Meditações Cartesianas. Seja ela passiva, seja ela ativa. Ou seja, esteja nela o ego cogito plenamente presente ou não esteja plenamente presente. Toda a síntese deve realizar-se mediante a ação de certos operadores da síntese, à semelhança com o que acontece na linguagem com certas formas gramaticais, embora Husserl diga que se deve evitar qualquer confusão entre o plano da lógica e o plano da gramática. A forma de fundo da síntese universal, que possibilita todas as sínteses particulares, é a consciência do tempo. A frase tem de ser bem entendida. Husserl não está a falar do tempo vivido, da sensação vivida de que o tempo passa, mas sim de uma forma específica de legalidade, ou seja, de um certo modo de realizar a síntese entre conteúdos de consciência diferentes. Assim, como todas as vivências intencionais possuem o seu correlato, também a consciência do tempo tem um correlato, e o seu correlato é a temporalidade imanente, ou seja, o fluxo das vivências. E há aqui várias coisas a ter em conta. Primeiro, os modos de aparecimento da consciência do tempo são eles próprios vivências intencionais e devem ser dados temporalmente. É a ligação entre as fases temporais da vivência de um objeto que permite constituir esse objeto enquanto unidade de sentido, ou sentido objetivo, sentido idêntico. A temporalidade interna do aparecer não se confunde com a temporalidade objetiva do que aparece. Isto significa que um objeto dura para lá das fases temporais das suas aparições. Tentemos perceber tudo isto um pouco melhor. Suponhamos a constituição do noema, a que chamarei noema X, para não estar a repetir o exemplo do cubo, resultado da síntese dos noemas perceptivos, que eu chamarei X1, X2 e X3. Refletindo sobre as fases de constituição do noema X, X1, X2 e X3 são fases da constituição desse noema, verifico que a cada noema perceptivo correspondeu uma fase temporal que me permite ordená-los aos 3 naquela sucessão. Ora bem, sem a consciência do tempo,
forma fundamental da síntese universal, não haveria a possibilidade de operar esta síntese. Mas a síntese realiza-se na medida em que x1, x2, x3 são já objetos temporais, cada um deles é um agora, ou seja, tem uma extensão temporal. Suponhamos o agora x2. Nele está retido x1, como agora passado, mas também é antecipado x3, como agora futuro. Husserl defende que nesta relação do agora com o passado retido e o futuro esperado, temos a vivência originária do tempo. É aquilo que ele chamava, nas lições que Martin Heidegger publicou em 1928, a intencionalidade longitudinal. Por outras palavras, a síntese temporal supõe objetos temporais e estes são-no porque pertencem ao fluxo temporal da consciência. O fluxo temporal constitui objetos temporais unos numa síntese temporal. Na linguagem de 1928, chama-se a isto a intencionalidade transversal, que atravessa todas as fases do fluxo, dirigindo-se para o objeto que dele está a ser constituído. Por isso, Husserl diz que o objeto não chega de fora à consciência, mas reside nela enquanto sentido nela contido. Por exemplo, no parágrafo 18 das Meditações Cartesianas. As fases do fluxo que permitem a constituição do objeto ligam-se pelos princípios da associação, semelhança e contraste. Ao longo destas fases, vai sendo explicitado o sentido implícito do objeto, aquele que preside à linha de sua identificação. Husserl continua dizendo-nos, agora no parágrafo 20, que a consciência não é um simples registro de dados que fossem analisáveis em separado. Claro que a perspectiva analítica não pode ser posta inteiramente de lado. O nosso muito conhecido, já por mim aqui utilizado, exemplo da percepção de um cubo comprova isso mesmo. Depois de ter constituído a identidade do cubo como sólido geométrico com 6 faces, paralelas 2 a 2, posso decompor esta totalidade a que cheguei nas várias perspectivas que dele obtive em cada visada intencional. Estas, como sabemos, são sempre parciais. Mas esta análise não explica tudo aquilo que aconteceu e deixa, talvez, escapar aquilo que para Husserl é o mais importante. Verificamos que cada perspectiva parcial, quando seguimos o caminho da análise intencional, remete para todas as outras, retém as que a precederam, ligando-se a elas, e antecipa as que virão a seguir, esperando que venham confirmar as anteriores. O cogito não é uma realidade simples, mas sim uma multiplicidade. E cada elemento dessa multiplicidade só cobra o seu sentido, remetendo para todos os outros elementos, tanto para os retidos como para os antecipados. É isto que a perspectiva simplesmente analítica falseia. Ou seja, não basta decompor. Mas o que é que constitui a unidade do próprio fluxo temporal? É a própria corrente da consciência única, una e única. É por isso que no final do parágrafo 18 Husserl falara de uma retroreferência da consciência. Recordemos-nos da noção de noese, tal como fará apresentada em Ideias 1. A noese envolvia uma hyulé, uma matéria, se quisermos, e uma morphe, uma forma. A segunda animava, o verbo alemão, como alguns conhecerão, é baselen. A segunda, ou seja, a morphe, a forma, animava a primeira. Ou seja, a primeira era destituída de atividade intencional. Husserl, por isso, chamava-lhes momentos não autónomos ou partes reais dos atos intencionais. O que Husserl reconhece a partir do início dos anos 20 e que exprime nas meditações cartesianas é que as próprias sensações que estão na base da hyulé são já constituídas por uma forma de intencionalidade, embora esta não envolva ainda a consciência ou o ego cogito nas suas funções superiores. Isto permite-me passar
àquela que é talvez a aquisição fundamental das meditações cartesianas, que obviamente nas meditações cartesianas está apenas esboçada e será desenvolvida noutros textos que ficarão, na sua maior parte, inéditos até à sua publicação no Husserliana, e é a questão que eu denomino, e tenho o título aqui da minha quarta parte, o ego como substrato de habitualidades. É a propósito desta questão que os avanços da investigação fenomenológica desde Ideias 1 são mais evidentes, exceto para aqueles, à data muito poucos, que conheciam as investigações genealógicas de Husserl desde o começo da década de 1920. Por conseguinte, uma parte importante do seu ensino do tempo de Freiburg não é por acaso que a quarta meditação está dedicada ao desenvolvimento dos problemas constitutivos. Para entendermos estes desenvolvimentos, temos de recorrer às extensas análises husserlianas sobre o tempo que o público que leu as meditações cartesianas à data da sua publicação conhecia apenas de uma forma muito fragmentária a partir daquele texto já por mim referido, publicado em 1928 por Martin Heidegger. E vamos recorrer a um exemplo. Suponhamos que estou a olhar o livro que tenho à minha frente, ou estas folhas de papel que tenho à minha frente, de onde estou a ler este texto, que fecho de seguida os olhos por alguns segundos e que os reabro de novo e volto a olhar para o meu livro ou para as minhas folhas de papel. Parece óbvio que estamos aqui perante dois tipos de temporalidade diferentes. Por um lado, temos o tempo que demorei a contemplar o livro ou os papéis. Por outro, o tempo correspondente à duração do próprio livro ou dos papéis. Os dois não coincidem, pois o livro e os papéis duram mais do que o tempo em que eu os olho. Aliás, a não ser assim, não os poderia visar uma segunda, uma terceira ou uma enésima vez, identificando-os de cada vez como sendo os mesmos para os quais estou a olhar ou que estou a visar. Este pequeno exemplo permite-nos entrar nos complexos problemas da fenomenologia constitutiva, dos quais enunciarei apenas alguns, e aqui tenho apenas 4 para vos enunciar. Primeiro problema de fenomenologia constitutiva. Suponhamos, por um momento, que o livro que julguei percepcionar, ou as folhas de papel que julguei percepcionar, afinal não existem. Tratou-se apenas de uma ilusão perceptiva. Mesmo assim, o tempo da sua aparição, nas várias vezes em que o livro foi visado, não constituiu uma ilusão. Assim, no tempo imanente das suas aparições sucessivas, constituiu-se a temporalidade transcendente do objeto, neste caso o livro para o qual estava a olhar, enquanto unidade permanente de sentido. Há um segundo problema, é que se poderia fazer uma objeção. Se a atividade constitutiva de um objeto se pode fazer na base da aparição de um objeto real ou de uma ilusão perceptiva, como garantir que este último caso não é o caso normal? Ou seja, como garantir que constituímos, como garantir que não constituímos o que não existe? Ou então que constituímos o que não existe? Ou, numa outra forma de fazer as mesmas perguntas, como garantir que a unidade de sentido constituída corresponde a um objeto real? Claro que são perguntas legítimas, mas, na verdade, do ponto de vista da fenomenologia constitutiva, eu atrevo-me a dizer que elas não têm sentido. São legítimas para quem se inicia no pensamento fenomenológico. E então tenho o meu terceiro ponto, ou o terceiro problema de fenomenologia constitutiva. O que poderemos chamar objetividade é uma característica da experiência, não de supostos objetivos, independentemente de qualquer experiência. Quando observamos o livro pela primeira vez, a essa visada podemos fazer corresponder certos conteúdos primários, como Husserl a certa altura lhe chamava, por exemplo, um conjunto de sensações de cor, de grandeza ou de forma. Numa segunda visada,
os conteúdos primários poderão variar, bastando para tal uma diferença na luminosidade ou na distância. Todavia, a unidade de sentido livro ou este livro permanece idêntica, ou seja, não está sujeita ou não é dependente da variação dos conteúdos primários. Ora bem, então temos aqui o quarto problema. Não estaremos a interpretar esta experiência a partir do tempo objetivo, dizendo algo como isto: o que me aparece agora é idêntico ao que me apareceu há momentos atrás, pois recordo-me de ter visto este mesmo objeto independentemente de algumas pequenas diferenças. Esta objeção é mais importante do que possa parecer. Direi algumas palavras sobre ela para concluir esta minha comunicação. De facto, ela parece remeter-nos para uma identidade no tempo objetivo, onde podemos registrar intervalos e medir a distância temporal que os separa. Esta temporalidade objetiva remete-nos para uma outra temporalidade. Este é que é o ponto de Husserl, a saber, aquela em que o ego que realiza esta experiência afirma a sua identidade no tempo, ou seja, que é o mesmo na primeira e na segunda visadas. Mais ainda, a distinção entre uma primeira e uma segunda, cuja distância pode efetivamente ser medida por um relógio ou por um cronómetro, reenvia-nos para uma lei estrutural ou formal do tempo, que consiste no facto de ele ser um fluir permanente e de cada fase desse fluir ter uma relação assimétrica com todas as outras. Não pode estar antes das que antecederam, nem depois das que lhe sucederão. Claro que em cada experiência real, todas essas fases se encontram preenchidas por conteúdos primários. Mas quais eles efetivamente sejam, não é um problema para a fenomenologia. Ou seja, aquilo que a fenomenologia está a analisar, digamos assim, é a constituição do objeto enquanto identidade de sentido no fluir ou no fluxo permanente da temporalidade imanente da consciência. Aquilo que venha preencher cada fase desse fluxo não depende da consciência. O que já depende da legalidade da consciência, ou seja, da legalidade desse fluxo, é o modo como cada uma das fases é ordenada relativamente àquelas que a antecederam e foram retidas e àquelas que lhe sucederão e são apenas antecipadas. E é desta forma que se constitui o objeto para a fenomenologia e, do ponto de vista da fenomenologia, não faz sentido admitir um outro objeto que não seja aquele que é constituído desta forma. E sendo assim, penso que, com a exceção da teoria da intersubjetividade na quinta meditação, esperando não vos ter decepcionado por não a abordar, terei pelo menos conseguido mostrar-vos em que pontos nas meditações cartesianas Husserl vai um pouco mais além de ideias 1. Claro, eu refiro-me a ideias 1 porque no intervalo entre 1913 e 1929 e 1931 apenas havia o livro de 1929, Lógica Formal e Lógica Transcendental, em grande parte enigmático para quem não estivesse familiarizado com as investigações de lógica e de matemática de Husserl, e por conseguinte estas ideias que aqui vos tentei trazer são originais em 31 para os leitores, mas não seriam para todos aqueles que conseguiram e tiveram a sorte de acompanhar as lições e as investigações concretas de Husserl no período final da sua carreira em Freiburg e nos primeiros anos da sua reforma filosófica. E, por conseguinte, terminaria desta forma a minha comunicação, agradecendo a vossa atenção e agora colocando-me à vossa disposição para o debate que desejem ter. Muito obrigado. Sr. Carlos, muito obrigado. Muitas reflexões importantes e interessantes para nós. É uma pena que o senhor não tenha chegado na quinta meditação, né?
mas acho que trouxeste alguns elementos importantes para a gente pensar essa fase importante da fenomenologia da Constituição, né? E aí, revendo aqui o texto, quando Husserl vai tratar da questão da vida psíquica, né, da minha vida psíquica, em que ele faz a sua relação, né, mostrando como ele faz o acesso da consciência, né, e fazendo a diferença com o Brentano, né, dentro do seu psicologismo inicial. Deixe-me só dizer, já agora, a razão funda pela qual a quinta meditação e a questão da intersubjetividade ficou excluída desta minha comunicação. Eu não tenho a certeza, e essa é uma questão que ainda hoje se discute, que o processo constitutivo que Husserl descreve até ao final da quarta meditação e cujas novidades em relação a ideias 1 eu tentei aqui demonstrar, eu não tenho bem a certeza que esse processo constitutivo se possa aplicar à constituição do alter ego, digamos assim. E como não tenho a certeza, eu não quis estar a fazer uma exposição sobre um assunto sobre o qual tenho algumas dúvidas, mas também não quis estar a apresentar essas dúvidas porque é uma questão que estou ainda, de alguma forma, debatendo comigo próprio. Porque, como alguns saberão, há um célebre texto de 1956 ou 57, se não estou em erro, que desencadeou alguma polémica em torno deste assunto, e o texto é uma conferência feita num seminário ou num evento chamado as Conferências de Cerisy. O autor do texto é um fenomenólogo chamado Alfred Schutz, e esse texto desencadeou uma polémica sobre o significado da quinta meditação, justamente porque Alfred Schutz dizia que o processo constitutivo, tal como Husserl o tinha descrito até ao final da quarta meditação, não poderia aplicar-se ao alter ego. Ou seja, não fazia sentido para Alfred Schutz uma constituição do alter ego, uma vez que falar de alter ego em fenomenologia implicaria sempre, é a sua opinião, não estou a dizer que é forçosamente a minha, implicaria sempre um conhecimento prévio do aparecimento do outro no plano da experiência do mundo da vida. Ou seja, um conjunto de distinções que Husserl estabelece na quinta meditação. Por exemplo, a distinção entre a esfera do próprio e a esfera do alheio. É uma distinção que apenas se pode fazer fenomenologicamente se previamente eu já tiver a certeza da sua legitimidade. Ora, de onde me vem, pergunta Alfred Schutz, de onde me vem essa distinção entre o próprio e o alheio? Se não de uma experiência da diferença entre ego e alter ego no mundo da vida, que está quase que, digamos assim, subrepticiamente introduzida na análise constitutiva da quinta meditação. Independentemente disso, é evidente que as análises da quinta meditação são muito interessantes, nomeadamente porque esta questão das habitualidades e da passividade jogam um papel determinante no reconhecimento do outro como alguém semelhante a mim. A famosa experiência que Husserl chama em alemão a experiência da Paarung, que se traduz muitas vezes por emparelhamento, é uma experiência que se desenrola no plano da passividade e não no plano da atividade. Ou seja, não se trata de um raciocínio ou de um juízo no final do qual eu concluiria que o outro tem um corpo semelhante ao meu e, por conseguinte, devo admitir que é animado por uma psique idêntica à minha. Não se trata, digamos, da conclusão de um juízo ou de um raciocínio de que estas seriam as fases iniciais, mas sim de um reconhecimento, digamos, automático, de um emparelhamento e, portanto, sem uma atividade sintética de nível superior. Portanto, essas análises são muito interessantes, são muito ricas e ainda hoje nos podem
ajudar na compreensão da experiência do alter ego. Agora, aquilo que faz Husserl na quinta meditação não é apenas uma descrição, porque se fosse apenas isso não haveria problema. Não é apenas uma descrição do modo como o outro me aparece na relação que eu tenho com ele no mundo da vida. O que Husserl procura fazer é uma constituição a partir da atividade do meu ego transcendental de outro ego transcendental. E essa distinção entre dois egos transcendentais, a esse, se entendi bem o raciocínio do Schutz, essa distinção entre dois egos transcendentais só é introduzida por Husserl na quinta meditação, porque já existe uma distinção entre ego e alter ego no mundo da vida. Ou seja, ele já conhece de alguma forma a possibilidade dessa distinção para a poder retomar num plano transcendental. Eu não tenho bem a certeza que Schutz tenha razão, mas também não tenho a certeza que a não tenha. E, por conseguinte, preferi não entrar na complexidade dessa questão. Foi essa a razão e não foi outra.